Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre pontos fortes, como que ele impacta na minha jornada, nos meus relacionamentos, no sentido da minha vida, no meu Ikigai, sentido da vida. Vamos conversar? Bom, a arte da vida é o encontro, a arte do encontro é o nosso viver? Bom, enfim, eu encontrei há um tempo atrás um jovem professor. Olha que bacana. Eu fui ministrar uma palestra em uma cidade e a palestra foi realizada em uma faculdade. A empresa, então, acho que fez toda a negociação e foi no ambiente da faculdade, no auditório da faculdade. E ao chegar na faculdade, foi muito legal, porque os professores, né, tanto o pessoal da área de gestão de pessoas da empresa, me apresentaram o reitor da universidade e tal, e fomos tomar um café no ambiente onde estavam os professores também, ainda estava o ano letivo, né, tudo isso. E qual não foi a minha surpresa, que até o reitor falou assim, o professor, né, falou assim, professor Ueda, você vai reencontrar um velho amigo seu, né, que está muito ansioso de encontrá-lo. E aí a cabeça começa a mexer. Ai, que será, né? Nessa cidade do interior, tal, um amigo? Será que é alguém que estudou comigo lá na Universidade de São Paulo? Ou foi alguém que eu encontrei? Bom, enfim. E quando eu encontrei esse jovem professor, eu falo que é jovem porque é mais jovem do que eu, qual foi a minha surpresa? Que ele era um executivo de uma empresa, engenheiro, executivo de uma empresa, e nós realizamos todo o processo de líder coach, líder positivo, ele fez toda a programação a pessoa, sabe aquela pessoa que participa, é o que todo professor gosta, né? Participa, lê a bibliografia e tudo isso, dá o feedback. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, por isso que eu falo o seguinte para os jovens, inclusive semana passada eu fiz uma palestra somente para trainees, jovens, e eu falei para eles assim, a gente tende, né, a superestimar o que a gente pode fazer em um ano, mas não subestime o que você pode construir em 10 anos. Em 10 anos pode acontecer muita coisa, né? E aconteceu com esse jovem professor. Bom, ele fez uma transição de carreira de executivo, de engenheiro, né? Continua sendo engenheiro, claro, né? Para a área de docência, para a área de educação. E ele comentou com todos e deu esse feedback para mim, porque já fazia mais de 10 anos que eu não encontrava com ele. Ele falou assim, professor, foi durante os seus workshops, durante os seus treinamentos, que eu comecei a refletir sobre, olha, vamos fazer, sobre o sentido da minha vida, que o que fazia sentido era a arte da educação, foi essa palavra que ele utilizou. E a gente sempre fala, fique atento aos feedbacks que as pessoas se oferecem para você, porque esses feedbacks, principalmente no processo de competências, de habilidades, de conhecimentos, tem muito a ver com os seus pontos fortes. E ele recebia muitos feedbacks durante a sua jornada como executivo, como uma pessoa que trabalhava nas organizações, que ele tinha muita facilidade, né, de compartilhar conhecimento. Ele tinha prazer. Por isso que a questão para você observar os seus pontos fortes, algo que você faz, né, com tanta facilidade e você repete em qualquer ambiente. Vamos lá? Vamos fazer essa ligação? Bom, como que ele fez essa transição de carreira, né? Então ele começou a estudar, né? Começou a observar os seus pontos fortes, e aqui nessa conversa eu quero compartilhar com você. E ele até comentou que isso melhorou muito o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, né? Porque quando a gente não tem um encontro, né, não tem um alinhamento, principalmente profissional, quando a gente faz algo que de repente está emperrando, pode até que financeiramente você necessita, é um momento, a gente sempre respeita, mas também sempre observar se é possível fazer uma transição, né? Observar se é possível alinhar todas as suas expectativas, tudo isso. Ele começou a fazer, começou então a trabalhar lá atrás, quando a gente compartilhou com ele a questão dos pontos fortes do Marcus Buckley e do professor Clifton. E ele comentou uma coisa muito interessante para mim durante essa conversa, e que aí vem ao encontro dessa nosso vídeo aqui. Ele comentou, e eu lembro
que durante algumas conversas, né, foram durante o processo de desenvolvimento sempre é bacana, né, porque a gente vai tendo, reencontrando os alunos e tal, e ele comentou o seguinte: olha, professor, eu recebo esse feedback, que eu me comunico, mas, sabe, conversar com muita gente, eu tenho um processo e até a gente compartilhou também a questão da ferramenta do DISC, né, do perfil comportamental DISC, né, que é o acrônimo D de dominância, I de influente, S de estabilidade ou segurança e C de conformidade. Inclusive, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai deixar um link aqui na descrição, tanto para você conhecer a ferramenta DISC, né, todo o trabalho que a gente desenvolve, e também do nosso e-book, o e-book Código da Produtividade. Tá fresquinho, o Código da Produtividade é o e-book que eu converso sobre pontos fortes, sobre o flow, sobre metas e objetivos, tudo isso nesse Código da Produtividade, no link na descrição. Mas aí a gente volta aqui, ele estava comentando, e ele comentou o seguinte, ele falou: professor, eu no perfil comportamental, eu tenho um perfil comportamental mais de introversão, né? Ele tem um perfil comportamental, se eu não me engano, era a C de conformidade e ele tinha o S de segurança e estabilidade. Então ele aprofundava o conhecimento. Se você aprofunda o conhecimento, não que os outros, todos nós temos os 4 perfis comportamentais, né? O DISC, mas ele comentou, ele falou: olha, eu sou mais de introversão, eu me comunico 1 a 1, até 2 ou 3 pessoas, tal. E na filosofia dos pontos fortes, é uma filosofia de vida, tanto Buckingham, né, quanto o Dr. Clifton e tanto Kurt Kaufman, que são essas 2 obras que eu quero compartilhar com vocês, eles comentam que não é necessário para que você tenha uma alta performance, para que você seja feliz, né? Por isso que o flow tem muito a ver desafios, né? O flow de Mihaly Csikszentmihalyi, um autor da psicologia positiva muito estudioso, que fala: o alinhamento do flow é quando os seus pontos fortes, suas competências, seus talentos, as suas virtudes estão equilibradas com os seus desafios. Então ele comentou comigo e ele percebeu, quando ele foi estudar, um pouco mais para fazer a transição, ele falou: olha, eu tenho que utilizar os meus pontos fortes no ambiente e utilizar as minhas ferramentas para gerar então a curiosidade dos alunos, tudo isso. Bom, aí dessa trajetória aí de mais de 10 anos, ele já tinha realizado um mestrado e por conta disso ele foi para o doutorado ainda como executivo, fez toda uma conjugação de transição de carreira e hoje trabalha como consultor, trabalha como e principalmente ele fala: sou um docente, sou um professor. Mas vamos compartilhar o que de repente os pontos fortes podem te ajudar também nos seus relacionamentos, para você trazer, né, e voltar a ter o seu sentido de vida, né? Ou se você conhece alguém. Primeiro a gente vai conversar sobre essa obra, Quebre Todas as Regras. É uma obra que Marcus Buckingham e o autor Kaufman, né, o professor Kaufman, escreveram. Ambos trabalharam no Instituto Gallup. O Instituto Gallup, o Dr. Clifton, que é o autor dessa segunda obra que a gente vai compartilhar também, foi diretor do Instituto Gallup. O Instituto Gallup, nos Estados Unidos, realizou um trabalho magnífico com mais ou menos 80 mil gerentes para perceber o que, de repente, os seus colaboradores desejam, né? Então, gerentes que tinham resultados, empresas que tinham resultado, eles tinham todo esse campo para fazer essa pesquisa, isso é muito legal, dos campos das pesquisas, e trouxeram para a prática, depois trouxeram a teoria, e como que isso a gente pode replicar, e esse é o nosso objetivo no nosso canal, né? Gerar conhecimento para gerar ação. Né, fazer as conexões, não apenas coleção, mas conexão dessas 2 obras. Então, aqui foi um estudo de mais de 25 anos que eles fizeram, e olha que bacana que essa foi entrevista com mais de 80 mil gerentes, mais de 1h30 de pesquisas. Isso trouxe uma capilaridade, isso teve um campo de observação de mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de funcionários. E o que, de repente, e assim, não era qualquer funcionário, funcionários talentosos que entregavam o seu valor, o que isso era importante para o dia a dia. E aqui, ele já começa essa obra, é muito legal essa obra, Quebre todas as suas regras, e traz aqui já uma explicação, então, nas suas primeiras páginas, mas vamos para o porquê, como que foi essa transição também desse nosso amigo. Então, aqui ele traz o seguinte:
Aqui. Deixa eu só... É que a gente coloca essas do Instituto Gardner, as explicações, e ele traz assim o seguinte, ele fala que, por que quebrar todas as regras? Essas regras são quebradas principalmente para observar que a gente não precisa ter talentos em todas as áreas, tá? Os pontos fortes e exercer esse ponto forte em todas as áreas, e os estilos são diferentes de cada um dos gerentes e para esses colaboradores. Agora, existia um ambiente muito legal, e aqui é um autodiagnóstico que eu acho que é bacana a gente observar, que as pessoas, e aqui tem a comprovação, que pessoas talentosas que não tinham gerentes que incentivavam ou tinham essas características que a gente vai descrever, elas tendiam ou deixar de lado seus talentos, seus pontos fortes, mas pedir demissão. E nessa obra, e principalmente, eles falam o seguinte, ó, quando as pessoas, ou os gerentes, ou quando a gente não sente, aqui eles destacaram, ó, quando eu sei que as pessoas esperam de mim no trabalho. Então, isso é um aspecto muito importante. Tenho os materiais e equipamentos necessários. Isso tem que ser óbvio, para realizar o meu trabalho corretamente. Quando no meu trabalho tenho a oportunidade de fazer o que faço no melhor todos os dias. Olha lá, talentos e pontos fortes. Nos últimos 7 dias recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho. Meu supervisor ou alguém do meu trabalho parece importar-se comigo como pessoa. E 6, há alguém em meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento. Isso gera um clima positivo nesse ambiente. Então, isso eu estou observando o olhar de um colaborador. Então, vamos lá, nessa pesquisa, mais de 1 milhão de pessoas, observando o seu gerente, se ele, o seu gestor, o seu líder, se ele estimulava isso. E, ao estimular, vai ao encontro da pessoa desenvolver cada vez mais os seus talentos através de esforço, através de prática e através de aprendizagem contínua, gerando os pontos fortes. Aqui eu quero fazer uma ligação com a mentalidade de crescimento. Então você tem um talento, você tem um ponto forte, você tem esse talento, esse ponto forte, mas para que ele agregue valor, é necessário trabalhar a mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, que a gente tem vídeos no nosso canal, por isso se inscreva no nosso canal para ir acompanhando mais vídeos do nosso canal, faça os seus comentários para que a gente possa conectar, para que a gente não faça coleção, mas faça a conexão com os nossos conhecimentos. Então, nessa questão, a mentalidade de crescimento, esses pilares, esforço, prática e aprendizagem contínua, foi o que aquele meu amigo professor que tinha carreira executiva e fez a transição para a área de docência e também agora como consultor, também trabalhando também nas organizações como educador, como facilitador, como conectar esse processo, desenvolveu. Então, quando a gente tem esse ambiente que é uma organização positiva, até inclusive, quero até compartilhar com vocês aqui, eu estou preparando a gente está com uma consultoria fazendo um trabalho sobre organizações positivas, é o Manual de Trabalho e Formação. Essa obra é magnífica, é um trabalho dos professores em Portugal, do professor fantástico, eles são os grandes especialistas na liderança positiva e na psicologia positiva em Portugal, o professor Miguel Pino e Cunha, o professor Armênio, o professor Miguel Pereira Lopes e o professor Mário Celil, Organizações Positivas, Manual de Trabalho e Formação. Essa obra é muito legal, olha quantos post-its que eu coloquei aqui, é muito bacana porque ele trabalha a teoria e traz a prática de como desenvolver essas organizações positivas. E a base de uma organização positiva é estimular os seus pontos fortes da sua equipe. Então, nessa obra, Organizações Positivas, a gente até vai deixar também a descrição aqui o link na descrição. Nessa obra Quebre Todos os Pontos Fortes, ele vai encaminhando aqui, e eu quero agora trazer a conversa aqui com Descubra os Pontos Fortes. Então, nós trouxemos aqui a visão dos colaboradores dessa união, como que cria esse ambiente, como que o gestor deve trabalhar, e ao estimular esse ambiente,
o colaborador ele vai estimulando, vai sendo, cria uma automotivação, aí ó, competência da automotivação emocional, para que possa trabalhar cada vez mais os seus pontos fortes. Essa obra, Descubra os Pontos Fortes, inclusive eu gravei um vídeo sobre livros importantes para os nossos relacionamentos, deve estar, ou já foi já lançado aqui no nosso canal, ou será lançado, depois você observa, e por isso que é importante você ser inscrito, né? Vai acompanhando. Esse livro é a dupla, tá? Do professor Clifton, foi diretor do Gallup, então a gente já falou o trabalho que eles fizeram com Buckingham, e aqui eles trazem aqui, principalmente nessa obra, os 34 talentos, mas ao mesmo tempo ele traz exemplos aqui. E o primeiro exemplo que ele traz é do investidor chamado Warren Buffett. Warren Buffett, um dos maiores investidores, né? E aqui ele traz o seguinte, então ele conta que o Warren Buffett está na Universidade de Nebraska fazendo uma palestra e falando, né, sobre a questão da sua trajetória, e um dos alunos pergunta assim, né, como é, deixa eu ver aqui, Warren Buffett, com seu habitual estilo provinciano e aparência ligeiramente desgrenhada, está falando para uma sala cheia de estudantes da Universidade de Nebraska. Como é um dos homens mais ricos do mundo e continua sendo, essa obra é de 2010, né, eu acho que pelo menos a minha edição é de 2010, ele começa então a fazer a sua palestra e tal, e aí os alunos perguntam para ele, né, qual é o seu segredo, né? Qual é o seu talento, né? E aqui está no primeiro capítulo da Anatomia de um Ponto Forte. E ele começa ele responde: posso ter mais dinheiro que vocês, mas não é o dinheiro que faz a diferença. Claro, posso comprar o mais luxuoso terno feito sob medida, mas assim que o visto, ele fica parecendo barato. Prefiro um cheeseburger a uma refeição de $100. Como os estudantes não pareciam convencidos, Buffett acaba cedendo num ponto. E ele responde: se há alguma diferença entre mim e vocês, pode ser simplesmente que eu me levanto todo dia e tenho a chance de fazer o que adoro fazer. Todo dia. Se quiserem aprender alguma coisa comigo, esse é o melhor conselho que eu posso dar. Lembra da conversa que eu tive com aquele professor? Ele não estava sentindo mais ter a razão, né, do sentido da vida, principalmente profissional, mas que estava afetando o seu relacionamento com a sua esposa, na sua casa, porque ele sentia, por isso que o Flow, a gente trabalha a questão da apatia. Ele tinha muitas competências, mas não estava tendo mais os seus desafios. O contrário também pode criar, né, estresse, né? Eu não tenho todas as competências e eu tenho muito desafio. Então, o encontro do flow é quando vem o encontro do desafio com as suas competências. E quais as competências aqui que o Warren Buffett, né, depois as pessoas começam a perceber. Um dos talentos do Warren Buffett é paciência. Então, ele tinha uma estrutura, não sei se ainda tem, ele falava assim, ó, eu não invisto em algo que eu não vejo uma perenidade, nos 10, 20 anos, se essa empresa estará viva. Então ele faz toda essa relação, e tem uma relação também de disciplina, é um talento e um ponto forte dele. Mas vamos conversar com a gente aqui, como que foram as ferramentas, né, que se a gente utiliza, eu gosto muito dessa frase que existe aqui, ó, tirar proveito de seus pontos fortes, sejam eles quais forem, e administrar seus pontos fracos. Então, administre seus pontos fracos e potencialize os seus talentos e os seus pontos fortes. Como? Com a mentalidade de crescimento, aprendizagem contínua, esforço, prática aqui. E aqui, ele tem uma atividade que é 3 aspectos que você observa que é um ponto forte para você. E também para aquele meu amigo, professor que eu reencontrei, que era um executivo, que participava dos nossos treinamentos lá na empresa onde ele trabalhava. Primeiro, desejo, tá? Segundo, aprendizado rápido. E terceiro, satisfação.
Vamos lá? Então, aqui, ó, o seguinte, ó, desejo. Aquele desejo de você fazer novamente algo que você está fazendo. Aquele desejo que você para, e aí o indicador do flow, que parece que o tempo passa, e você fala, nossa, passou tão rápido, eu gostaria de continuar fazendo isso, eu continuar estudando isso, gostaria de praticar mais isso. E ele dá o exemplo aqui de dois artistas, tá? O Picasso e o Mozart. Para vocês terem uma ideia, aos 13 anos, Picasso já estava matriculado numa escola de arte frequentada por adultos. E Mozart, antes mesmo de completar 12 anos, já tinha composto sua primeira sinfonia. Uau! Você que é pai, você que é mãe, perceba aí, tem talentos surgindo aí, né, dos seus filhos, tal. Eu tenho um amigo que fala que acho que 3 ou 4 anos o filho dele já carrega os livros para lá e para cá, sendo, né, gosta de contar histórias e vai... Então, vai observando seus talentos, né? O talento de organizar, deixa pistas. Comportamentos deixam pistas, apesar de a gente ter manual, né? De comportamentos, de lidar. Por isso que a ferramenta do DISC ele é muito bacana do processo de você compreender o perfil comportamental. Tá? O DISC, que, por exemplo, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais extrovertidas. O processo de DISC é muito legal, porque você também percebe, né, onde que, de repente, você pode ter uma aprendizagem rápida, que é o segundo elemento aqui que o Marcus Buckingham e o Clifton. Então a gente está falando, esse meu amigo, o professor, ele falou assim, mas eu aprendo rápido aquilo, essas matérias, ele se especializou muito em qualidade, né, nas questões das qualidades de produto, as qualidades da indústria, então isso facilitou, né, nesse projeto, porque ele já teve a prática lá na indústria e hoje na área da educação, dando consultorias nas organizações. Então, um aprendizado rápido. Em vez de... eles dão até uma característica muito legal. Mozart e Picasso detectaram muito cedo. Outros, e ele traz aqui, os autores trazem um outro autor, um outro pintor, que é o Matisse. Matisse, ele não teve, só depois de adulto, que ele percebeu que ele tinha aprendia rápido a questão da pintura, e a história dele é muito legal. Ó. Ao contrário de Picasso, o seu contemporâneo precoce, Henri Matisse, é assim que fala, né? Não sei, mas o Matisse, bom, não sentia qualquer vocação para a pintura. Na realidade, chegaram aos 21 anos de idade, sem jamais ter sequer pegado num pincel. Era escrevente de um advogado, e na maior parte do tempo, um escrevente doente e deprimido. Então, a doutora Ana Cristina Dumont de França, da Universidade de São Paulo, foi minha orientadora, ela falava, são as questões invisíveis, as questões psicossomáticas, né? Que aí afeta, né? Certa tarde, quando estava de cama, se recuperando de mais uma gripe, sua mãe, em busca de alguma coisa, qualquer coisa, que lhe erguesse o ânimo, pôs uma caixa de tinta em suas mãos. Quase instantaneamente, Matisse, tanto a direção quanto a trajetória da sua vida mudaram. Ele experimentou um surto de energia, como se estivesse, por isso que o flow tem muito a ver com a energia, né, nosso desempenho. Visse uma luz pela primeira vez. Estudando febrilmente o manual Como Pintar, Matisse preencheu seus dias pintando e desenhando. 4 anos depois, sem nada além do que havia aprendido sozinho, era aceito na mais prestigiada escola de arte de Paris e passava a estudar com os grandes mestres. Então, se ainda dá tempo de eu observar meus talentos e meus pontos fortes. Lembra, não subestime o que você pode fazer em 10 anos, mas nunca superestime o que você quer fazer em 1 ano, tá? Então isso é muito importante. Eu nem lembro se no início eu falei o contrário, ou se foi nesse vídeo. Se eu falei nesse vídeo o contrário, me corrija aqui, né, na descrição aqui. E terceiro, que é a satisfação. Essa satisfação, você se sente bem ao desempenhar uma atividade. Então, para você observar seus pontos fortes, você se sente bem. Você pode ter vários pontos fortes. Mas por que isso é importante? Para a sua qualidade de vida, para o seu desempenho, para o seu flow, para o seu Ikigai, para ter sentido da vida. Porque as perguntas do Ikigai, eu gosto muito de começar aqui, ó. O que são seus pontos fortes, o que você faz bem, o que você é remunerado, o que você ama, porque de repente você fazendo várias vezes isso, você não desconhece. Imagina aqui, ó, isso é muito legal.
nessa conexão, né, de não iniciar no que você ama, porque eu, por exemplo, eu comecei com 15 anos a trabalhar, eu não sabia o que amar, eu fui trabalhar com office boy, só que eu tive a sorte, eu tive a oportunidade de ingressar numa área que desenvolvia comunicação e treinamento, então eu fiz as conexões aqui, né, e foi bacana, porque eu fui remunerado, fui desenvolvendo mais os meus pontos fortes, e a quarta pergunta, né, porque ó, o que você os seus pontos fortes, o que você faz bem feito, o que você é remunerado, o que você ama e o que a sociedade, o que a humanidade necessita. E você vai fazendo a questão do Ikigai, sentido da vida. A gente tem vídeos também no canal aqui falando sobre a origem do Ikigai. E essa satisfação tem muito a ver com essa nossa qualidade de vida. O que você faz repetidamente se torna excelência, né? Os seus hábitos se tornam importante para o seu dia a dia, né? São reflexões do Aristóteles, né? Vamos gerando cada vez mais a repetição, que você faz repetidamente. E aqui um direcionamento aqui da satisfação é assim, ó. Você tem satisfação em pontos fortes quando você pensa assim, nossa, quando eu posso fazer isso de novo? Quando, né, talvez não seja um ponto forte, seja um ponto fraco, um ponto que de repente, né, não faz parte do seu hall de talento. Quando isso vai acabar? Era quando eu estava nas provas de matemática, química e física. Ai, né? Tudo isso. Deixa a pista, veja, percebe nosso dia a dia, nossa jornada. Por isso que quanto antes eu reconhecer os meus pontos fortes, quanto antes eu perceber que são os talentos, isso é muito bacana. Nesse livro é muito bacana, porque ele relaciona os 34 talentos, vai dando descrição e tudo isso. Bom, vamos transformar mais ação em mais conhecimento em ação, e aqui ele dá um exemplo sobre a empatia, né? A empatia do radar empático. Um dos exemplos. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo a conexão da ação, do conhecimento com a ação. E olha que interessante, perceba, eu quero compartilhar para vocês, porque esse livro é genial, porque ele traz práticas, né? Ele traz práticas. Então ele fala assim, tem coisas que são as nossas responsabilidades, e quando a gente desenvolve a responsabilidade de você reconhecer seus pontos fortes, você tem que praticar, Então ele fala aqui, ó, de um exemplo de satisfação, que você vai praticando os seus pontos fortes. E ele vai trabalhando os 34 temas aqui no 4º capítulo, e aqui eu vou achar aqui. Ele desmistifica, aqui é bacana, ó. Ele diz o seguinte, ele escreve aqui, que eu também passei por muitas reflexões, a gente acha que isso é egolatria, eu trabalhar meus pontos fortes, isso é só eu pensar. Não pensa nisso, pensa que os seus pontos fortes podem contribuir para a humanidade. De repente esse é um talento que você tem, que você consegue traduzir, igual o professor que eu encontrei, ele falou que, lembra que ele falou, eu sou introspectivo, mas eu trabalho 70% das minhas aulas, até 80%, de maneira prática. Ele falou, ele traz a teoria e já leva os alunos para o laboratório, tanto é que ele tem contato com todos os responsáveis dos laboratórios, de química, né, de elétrica, de mecânica, lá da faculdade. Até ele falou, até mesmo laboratório do pessoal de redação, eu entro lá, né, brincadeiras à parte. Por quê, pessoal? Por que é importante trabalhar a questão? Por exemplo, eu falei do radar empático. Então, você tem o radar empático, atuar, desenvolver cada vez mais o radar empático. Eu tenho de organização, especializar na organização, de comunicação. Se especializa em comunicação, de como trabalhar a comunicação, como trabalhar as conexões das ideias e tudo isso. E aqui, para fazer a conexão e trazer a cereja do bolo, eles dizem o seguinte, é uma responsabilidade. Ou seja, aqui eu quero trazer as palavras deles. Desenvolver os pontos fortes não tem a ver necessariamente com ego, tem a ver com responsabilidade. Você não deve se orgulhar de seus talentos naturais mais do que deveria se orgulhar do seu sexo, da sua raça ou da cor dos seus cabelos. Seus talentos naturais são dons de Deus ou acidentes de nascimento, dependendo da natureza da sua fé. De um modo ou de outro, você não merece crédito algum por eles. Contudo, tem um papel importante quando se trata
de lapidá-los, ou seja, esforço, prática, aprendizagem contínua, até que virem pontos fortes. É sua responsabilidade usar seus talentos naturais e transformá-los através do foco, da prática, do aprendizado, em desempenhos consistentes e quase perfeitos. Por isso que Abraham Maslow, da teoria das necessidades humanas, tem uma reflexão muito importante para a gente compartilhar e compartilhe também com seus amigos. Nessa obra aqui, muito legal, Diários de Negócios de Abraham Maslow. É uma coletânea de cartas, de textos, de reflexões que foram ou não publicados de Abraham Maslow sobre várias facetas, tanto das hierarquias das necessidades humanas, quanto do dia a dia de uma organização, de uma escola, do consultório e tudo isso, porque ele teve essa jornada. Trabalho autorrealizável. Aí, ligação com o Ikigai, né? O músico, Abraham Maslow, o músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretendam deixar seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. Refere-se ao desejo do homem de autopreenchimento, isto é, a tendência que ele apresenta de se tornar, em realidade, no que já é em potencial, tornar-se tudo aquilo de que uma pessoa é capaz. Por isso que o movimento da psicologia positiva, uma das principais obras do Dr. Martin Seligman, chama Florescer. Nós temos a semente dentro de nós. Até o próximo vídeo.